Estamos de volta com o Pauta Especial. Comigo aqui no estúdio está a Graciane Lopes, que é técnica do IPHAN de Alagoas. A gente vai continuar essa conversa. No bloco passado a gente falou do patrimônio imaterial. Vamos falar do patrimônio material, sim, né? Sim. Como é que está aí a situação de Alagoas? Quais são os bens tombados que a gente tem aqui no estado? Olha, em Alagoas nós temos 3 cidades tombadas, que é Marechal Deodoro, Penedo e Piranhas. Cada uma dessas cidades tem uma instrução de tombamento diferenciada, né? E além de 8 bens tombados isoladamente, né? Que talvez eu não lembre todos, mas eu sei que a Igreja de Coqueiro Seco, Porto Calvo, não vou lembrar todos agora, mas nós temos as 3 cidades e alguns bens tombados isoladamente. E temos também processos de tombamento em andamento, como a Saia Albuquerque no Jaraguá, Casa de Câmara em Cadeia em Mata Grande, Água Branca, né, o Centro de Água Branca. Como é que se chega na necessidade de tombar um bem? A comunidade solicita. Da mesma forma do imaterial? Da mesma forma do imaterial. Né? Aí tem todo um processo de estudo e de pesquisa, de ver a relevância daquele bem e aí vai para um conselho consultivo do IPHAN. Este conselho é que vai votar e definir se aquele bem tem relevância ou não para tombamento. E uma vez tombado, o que acontece? Uma vez tombado, o IPHAN ele vai fiscalizar aquele bem para ver se quem tem o poder daquele bem, ele está sendo bem cuidado. Uma confusão que muitas pessoas fazem, por exemplo, você mora numa casa, Luiz, que é tombada pelo IPHAN. Então, muitas vezes você acha que é o IPHAN que tem que restaurar a sua casa, cuidar da sua casa porque ela é tombada pelo IPHAN. Não. A casa é o contrário. A casa continua sua. Você só ganha uma responsabilidade, você só ganha uma responsabilidade a mais de preservar aquele Perfeito. bem e de cuidar daquele bem, sabendo que você tem uma preciosidade na mão que, além de ser de importância para você, ela é de importância para todo o Estado brasileiro. Qualquer modificação tem que ser feita em conjunto com o IPHAN. O IPHAN fiscaliza, mas ele teria poder de polícia também? Ele tem o poder de fiscalizar e de multar. Se você mora num bem que é tombado pelo IPHAN e você não está cuidando daquele bem corretamente, o IPHAN vai te dar infelizmente, vai te dar uma multa para que você cuide bem daquele patrimônio que é importante para você, mas é importante para toda a nação brasileira, porque aquilo detém uma história, detém uma memória e tem uma identidade, né? Então, Penedo, Piranhas e Marechal Deodoro têm esses sítios tombados e as pessoas que moram naquele centro tombado, elas têm essa responsabilidade de cuidar com a história do país, com a própria história, Exatamente. Com a própria construção cultural. Exatamente. Agora é interessante, porque quando você pensa assim, IPHAN, patrimônio histórico, você pensa uma coisa tão distante, mas na verdade as ações do IPHAN, elas atingem mais o cotidiano da pessoa do que se imagina, né, das pessoas. Sim, muito mais, porque o que a gente fala que uma área que eu acho importantíssima no IPHAN, que é a área de educação patrimonial, né? Como trabalhar a educação patrimonial com a população, né? Não basta você dizer que é importante cuidar desse patrimônio. Você tem que ter ações que a comunidade se sinta pertencente. Uma palavra importantíssima que a gente sempre trabalha no IPHAN é de pertencimento. Né? Você só cuida daquilo que você tem afetividade, que você pertence a você. Né? Então, tudo aquilo que é seu, você vai cuidar. Então, esse é o grande desafio do IPHAN, fazer com que as pessoas tenham pertencimento, né, do lugar delas. Independente também, Luiz, de ser tombado ou não. Né? Você tem que cuidar da cidade que você mora, você tem que cuidar do espaço que você vive. Para não acontecer como, por exemplo, em Quebrangulo, a casa que nasceu Graciliano Ramos, hoje em dia ela não tem mais nada daquela época. Então, assim, é uma história, é uma personagem importantíssima da literatura e da história do nosso país, e aquele pontinho ali não foi preservado. Então, essa questão do pertencimento, do orgulho, do cuidado, acaba se perdendo quando não se tem esse cuidado. Então, a casa do Graciliano Ramos, de repente, é um exemplo aí de como essa sensação aí que você falou pode se perder com o tempo, né? Se não houver. E tem vários outros exemplos. Eu não falei, um dos bens tombados isoladamente que o IPHAN tem em Alagoas é o Museu Graciliano Ramos em Palmeira dos Índios, né?
Ele é um órgão que a prefeitura cuida, mas é tombado pelo IPHAN. E a gente está sempre visitando a casa Graciliano para ver se ela está bem cuidada, se está bem conservada. E aí é nesse sentido que o IPHAN atua, né? E é por de isso preservação dos bens. E que é importante que haja o que se chama de educação patrimonial, que é uma das grandes missões do IPHAN. Que é você fazer a comunidade de qualquer centro histórico tombado, entender que aquele patrimônio ele é importante para ela, mas ele é importante para toda uma nação. Ele tem uma identidade, ele conta uma história. E isso não é fácil. Né? Não é fácil. O IPHAN ele tem problemas, não é uma especificidade de Alagoas, ele tem problemas em todo o país. Todos os sítios históricos tombados pelo IPHAN têm uma discussão muito grande e você só consegue chegar na comunidade quando você dialoga com ela, conversa com ela e explica para ela a importância. É difícil fazer as pessoas entenderem essa importância. É difícil, porque pensa, você tem uma casa que você não pode fazer a reforma que você quer nela. Não, então qualquer reforma que você vá fazer na sua casa, você tem que pedir autorização para o IPHAN, porque o IPHAN é que vai te dizer se você vai descaracterizar ou não, né? Vai ter uma análise, né, por um arquiteto e ele vai te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Né? Você não pode simplesmente pintar a sua casa porque ela vai destoar do conjunto. Né? E fazer as pessoas compreenderem isso, é você fazer elas compreenderem que elas participam de um bem maior. De um contexto. Mas como é que se chega numa pessoa dessa para poder se fazer entender? Por exemplo, eu sei que para muitas mudanças, vou citar o exemplo de meio ambiente, por exemplo, a educação ambiental se faz com criança, que tem muito mais efeito do que com adulto. A educação patrimonial também se aplica dessa forma? Da mesma forma. Recentemente o IPHAN lançou um projeto junto com o MEC, que é o Mais Cultura nas escolas. Né? E nós temos uma cartilha, nós acabamos de lançar também o inventário participativo, que é você trabalhar com as escolas, inventariar toda a região que elas moram, fazer elas compreenderem o que é patrimônio. Então o IPHAN tem um departamento, né, de educação patrimonial muito forte. A criança cresce com essa consciência, já é outra coisa, né? Porque você trabalhar nas escolas com as crianças, elas levam para os pais. Com certeza, com certeza. E aí cria ressonância na família. Né? Tem uma outra ação do IPHAN que eu acho muito bacana, que são as casas do patrimônio. Exatamente. A gente já mostrou várias vezes aqui na TV Educativa, o já IPHAN fiz de Alagoas, matéria, entrevista. São várias aqui no estado, né? No estado nós temos 4 casas de patrimônio. Uma em Piranhas, uma em Penedo, uma em Marechal Deodoro e uma em Maceió. Por favor, não confundir casa de patrimônio com museu, né? Apesar que não confunda. Aqui da de Maceió tem uma exposição permanente, mas a ideia é que seja algo realmente itinerante, museu tem aberto à população. Exatamente. Né? O museu ele tem toda uma tipologia, né, diferente da Casa do Patrimônio. A nossa Casa do Patrimônio, muita gente confunde com museu porque ela tem uma exposição permanente. Não confundir. Né? Mas a função da Casa do Patrimônio é o diálogo Agora, com a comunidade. Agora, falando em exposição permanente, a Casa do Patrimônio de Maceió abriga uma das exposições comemorativas dos 80 anos do IPHAN, né? A gente está chegando já na reta final desse nosso papo. Vamos falar dessa questão das comemorações, né? São 80 anos, é um senhor aí cheio de vitalidade. Sim, olha, o IPHAN ele está presente nas 27 federações, né? Além de vários escritórios técnicos que ele tem. Como eu disse no início, né? Foi 80 anos de desafios, mas também de muita coisa boa que o IPHAN fez. Né? É um órgão muito respeitado pela sociedade brasileira e tem uma agenda de programação enorme acontecendo em todos os estados. Em Alagoas, nós estamos com 2 exposições, né, que é uma da jangada, da salvaguarda da jangada. Aquela que a gente conversou, né, no bloco passado. Né, que a jangada, ela hoje, ela está a exposição está no Parque Shopping. E temos a exposição dos 80 anos do IPHAN em Alagoas, né, onde a gente narra a trajetória do órgão desde quando ele começou em 1937 até 2016. Então você vai ter ali os marcos, nessa exposição vai ter os marcos do que o IPHAN fez, né, uma linha do tempo mesmo do que o IPHAN fez nesses 80 anos, além de conhecer as cidades tombadas e os bens tombados do IPHAN e um mapa onde você
tem acesso a todas as cidades onde o IPHAN tem bens tombados e acautelados, né? São exposições abertas ao público? Abertas ao público. A Casa do Patrimônio, ela fica aberta de terça a domingo, e feriados também, né? Sábados, domingos e feriados ela fica aberta ao público. A gente só fecha na segunda-feira, que é o dia que todos os museus do mundo estão fechados. E lá no shopping também, no horário de funcionamento, no horário de funcionamento, shopping, de 10 às 10. Além das exposições, a gente vai ter mais algum evento aqui no estado? Vamos ter uma agenda de seminários com palestras sobre o IPHAN em Alagoas, com os ex-superintendentes que o IPHAN teve, né, que hoje o superintendente do IPHAN é o Mário Aloysio, mas tivemos vários superintendentes que antes do Mário, que são pessoas que participaram dessa história do IPHAN, né, que fizeram parte dessa história do IPHAN, e essas pessoas vão ser convidadas para estar falando um pouco do que foi o IPHAN aqui em Alagoas. Perfeito. Para a gente finalizar, quem escutou esse nosso papo, se interessou, quer conhecer um pouquinho mais do IPHAN, visita as exposições, mas tem algum site da internet que possa acessar? Tem algum outro ponto assim específico que possa... Tem o site do IPHAN, www.iphan.gov.br. Lá você tem não só a agenda do que está acontecendo no IPHAN nacionalmente, mas também do IPHAN de Alagoas. E além de ter todas as publicações do IPHAN, o IPHAN é um órgão que tem um mestrado, né? É um órgão de pesquisa, é um órgão muito importante para esse país. Conta a história desse país, né? Parabéns para o IPHAN, vamos torcer aí por mais 80 anos de muita vitalidade. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, pelo bate-papo que foi super legal. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Bom, o amor que não tem sexo, idade, raça ou condição física. Todas as formas de amor reunidas em um calendário ilustrado que está disponível de graça na internet. Tudo isso para celebrar a diversidade e mostrar que, apesar de ser um sentimento universal, cada pessoa vive o amor de maneiras diferentes e isso precisa ser respeitado. Juliano tem 26 anos e é publicitário. No ano passado, ele pensou em fazer um calendário, mas queria fazer algo diferente, único. Foi daí que, junto com o amigo Jeroan, ele teve a ideia de montar um calendário com ilustrações de várias formas de amor. Estava lançado o projeto Amor nas Diversidades. A gente quis fazer também com amor, com relação ao próprio corpo, amor de amigo, amor, as várias formas de amor, que não é só o amor romântico. Então a gente resolveu fazer dessa forma também com representatividade. A ideia não era vender o calendário, tanto que ele foi disponibilizado gratuitamente na internet. Em 9 dias de publicado, já foram feitos cerca de 1.900 downloads. Acho que é mais fácil para as pessoas obterem ele dessa forma, porque daí elas resolvem o que elas podem fazer elas mesmas. O Jeroan é estudante de design na Universidade Federal de Alagoas e também coautor do projeto. Foi ele que criou a tipologia da letra com os meses do ano. Eu me baseei em referências que eu já tenho, que é tipo de outras pessoas que produzem no meio do design, para poder criar um traço que fosse mais parecido com o meu traço manual, entendeu? E daí, a partir daí, eu treinei bastante antes de finalizar os meses para poder ver qual traço ficava mais legal de produzir. Ao todo, 14 ilustradores se inscreveram voluntariamente para participar do projeto. 8 deles foram selecionados e receberam a tarefa de desenhar diferentes tipos de amor. A Janaína foi uma delas. Ela criou as ilustrações dos meses de abril e agosto. Os meninos deixaram a gente bem livre, foi bem democrático também a escolha do tema. Foram colocados os meses e os temas para cada um dos meses. E aí, eu e os outros ilustradores, a gente ficou, assim, a critério de escolha, quem queria ilustrar o quê. Bom, o Pauta Especial fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 11h30 da manhã. Lembrando que às 5 da tarde tem reprise. Até lá!